Salve lá, meus amigos, bem-vindos a mais uma Pílula Filosófica no Bora Pensar. Meu nome é Romeu Volela, eu sou mestrando em Filosofia na Universidade do Porto e eu criei o Bora Pensar porque eu acredito que através da educação filosófica as pessoas tenham mais capacidade de melhorarem as suas próprias vidas e as vidas das pessoas que estão ao seu redor. Hoje nós vamos falar sobre o que é filosofia. Bom, a etimologia da palavra filosofia significa amor ao conhecimento. Bom, e o que é conhecimento? Conhecimento é quando você tem o domínio pleno sobre um determinado assunto. Você tem uma percepção intelectual muito ampla de um determinado assunto. Por exemplo, se você conhece matemática, você domina a matemática. Se você tem conhecimento sobre política, você domina as ciências políticas. Você conhece a história da política e sabe correlacionar os assuntos dessa determinada disciplina. Então, conhecimento sempre é o domínio de um determinado assunto. Bom, eu quero agora que você pense sobre as duas coisas que eu acabei de falar para você. Se a filosofia é amor ao conhecimento e o conhecimento é o domínio pleno de um determinado assunto, você há de convir que o objeto de estudo da filosofia, aquilo que a filosofia estuda, é muito complexo. Por quê? Porque a filosofia ela não estuda só a biologia, ela não estuda só a matemática, as ciências da computação, a política. A filosofia, ela estuda, ela vai em busca de todo o conhecimento. E todo conhecimento é coisa pra caramba. E o todo conhecimento, ele está sempre mudando, sempre em transformação. Então, muita da incompreensão das pessoas com relação à filosofia é porque o objeto de estudo da filosofia ele não é tão redondinho quanto é o das outras ciências. Por quê? Nós temos uma educação cartesiana, nós temos, quando nós vamos fazer a faculdade, nós nos formamos em ciência da computação, em biologia, em economia. Então essas ciências, elas têm um objeto de estudo muito bem definido, e a filosofia não. Então a primeira definição que eu posso trazer para você sobre o que é filosofia é em busca do universo, é em busca do todo, de todo o conhecimento. É pensar sobre a biologia, é pensar sobre a matemática, é conectar o conhecimento da matemática com o conhecimento da biologia. Por isso que é tão importante a filosofia. A filosofia permite que você pense fora da caixa. Eu vou dar dois exemplos para você entender isso. Se você é uma pessoa cristã e você vive os princípios cristãos, você é um praticante de uma determinada religião, de uma determinada caixinha. Quando você pensa fora da caixa, você pensa fora do cristianismo, você começa a olhar o cristianismo de longe e você começa você pode fazer, por exemplo, uma reflexão de que aquilo que é pregado pela instituição da Igreja Católica diverge daquilo que era pregado por Jesus Cristo. Fazer isto é filosofar. Fazer isto é pensar fora da caixinha e agir de uma forma crítica. A mesma coisa para a democracia. Você pode ser um democrata, você vive e prega os princípios democráticos, mas é completamente diferente quando você filosofa sobre a democracia e você pode fazer reflexões críticas e identificar que a democracia ela pode ser tão tirana quanto o autoritarismo. Olha, você agir desta forma é você ter a compreensão e ter a percepção que todas as ideologias políticas, todas as teorias, as propostas religiosas, elas apresentam problemas, elas apresentam lacunas. Então, quando você filosofa, você pensa fora da caixinha e você pensa sobre aquilo que você trouxe para a sua vida. Vou falar assim, poxa, e se eu não quiser filosofar? Você pode não filosofar. É quando você vive plenamente uma determinada religião, uma determinada proposta política e você para de se questionar sobre aquilo que você pratica. Tem um problema em pensar assim. O problema de pensar assim é que você para de ver os problemas. Há problemas que precisam ser pensados para serem o quê? Melhorados. Quando você para de filosofar, você se fecha na caixa e geralmente a história nos mostra que isso gera intolerância. Por quê?
porque qualquer pessoa ou proposta diferente daquela que você trouxe para si, como uma proposta absoluta, vai te causar um certo desconforto e você vai querer entrar em conflito com esta pessoa ou com esta ideologia que é diferente da sua. Por isso que é tão importante a filosofia, é por isso que a filosofia sempre incomodou, né? Um dos primeiros filósofos, o Sócrates, ele foi condenado à morte porque ele pensava de forma crítica, ele ensinava as pessoas a pensarem de forma crítica, e isso sempre aborreceu os poderes vigentes de todos os momentos da história da humanidade. Então, filosofar é pensar sobre o todo, em busca do todo, é pensar de uma forma universal sobre tudo aquilo que nos é entregue, nos é vendido em nossas vidas. Espero que você tenha gostado dessa pílula filosófica. Peço para você compartilhar com o máximo de pessoas possíveis para levar esta mensagem para todos e desta forma você ajudar na disseminação da educação filosófica e principalmente a educação filosófica gratuita. Desejo você um ótimo dia, um fortíssimo abraço e fui!